numa igreja aqui na nossa cidade, 8 de janeiro de 2011. Aí, quando foi 26 de novembro de 2011, o padre Tobias retornou a Manaus e nós fomos lá receber mais uma vez a bênção. E seguimos a vida, né? Aquela coisa. Então, em 2015, nós tivemos o privilégio e a honra de conhecer pessoalmente o profeta. Fomos aí a Santa Catarina. Fomos eu, meu esposo, a minha mãe e o meu tio Everaldo. Fomos aí, tivemos o privilégio de conhecer essa obra maravilhosa, essa comunidade, né? A família do profeta, a comunidade aí da Casa do Eugênio também. Foi uma experiência incrível. E aí, aquela pergunta que eu digo que todo mundo faz. E os filhos? Vocês não têm filhos? Aí, sempre, não, a gente não tem. Aquela coisa que eu nunca havia tomado remédio, não evitava, nada do tipo. Então, era uma coisa assim que eu não entendia. Por que nós não tínhamos filhos, né? Enfim, então, hoje nós já temos 15 anos de casado e a gente ainda não tem filho. Ainda não temos filho. E quando foi... E aquela coisa, né? Por quê? Porque aqueles monte de porquês na cabeça. Onde que eu errei? O que eu estou fazendo de errado? Deus está me castigando, é isso e aquilo, que, assim, não entendia. Tá, aí, outro ponto que eu quero colocar aqui, que foi, se eu não me engano, em julho, você entrou em contato comigo, pedindo para mim dar um depoimento, né? Aí você disse, faça um vídeo, ou então grave um áudio e mande. Aí eu peguei... Rádio, né? Aí eu... Foi na rádio ali que a gente criou meio que um quadro para as pessoas mandar testemunho, dar depoimento, alguma graça recebida, e você, né, eu mandei o convite para você e você interessou de querer participar. Sim. Eu lembro. Então, aquela coisa assim, aquela vontade, só que eu tinha medo e eu não entendia o porquê esse medo. O medo, eu queria muito estar aqui como eu estou hoje. Então, aí, na minha cabeça, eu comecei a botar um monte de defeito. Eu não me achava... Eu tinha vergonha de aparecer. Eu não gostava da minha voz. Eu digo, gente, eu não costumo mandar áudio no WhatsApp. Eu não mando, porque eu gravo áudio, eu acho a minha voz... Não gosto, né? E aquelas desculpa, e aí, só que aquela vontade, eu digo, meu Deus, eu quero falar, só que ao mesmo tempo que eu queria, eu tinha esse medo, eu botava esse monte de desculpa na minha mente, e também eu dizia, eu vou falar o quê? Entendeu? Eu ficava numa grande interrogação na minha cabeça. Inclusive, aí o que aconteceu depois, meu celular pifou, ele não conseguia mexer, aí eu digo, meu Deus, não vou conseguir mandar o áudio. Isso no meu inconsciente era a desculpa que eu arranjava, né, para não mandar. Mas aquela vontade, assim, meu Deus, eu vou mandar, tal dia eu vou mandar. Tanto é que eu digo, como eu digo que foi em julho que você mandou o convite, que era aniversário da minha mãe, 16 de julho, né, dia de Nossa Senhora do Carmo. Aí eu digo, não, vou mandar no dia do aniversário dela, falar e tal, as coisas. Não foi. E aí, a vida vai seguindo, né? Com os acontecimentos, com as coisas e tudo. E sempre aquela questão, por que eu não tenho filho? Quando a gente se casou, eu dizia que era porque eu não tinha casa. A gente morava na casa do meu sogro, com a minha sogra. Não, a gente não tem casa, então é por isso que a gente não tem filho. Tá. Em 2017, a gente conseguiu comprar uma casa. Era de madeira, conseguimos comprar casa. Se mudamos para casa, fomos assaltados, levaram nossas coisas. Volta para casa da sogra com o sogro.
tá? E foi. Aí fomos trabalhando, não, vamos construir nossa casa. E com a graça de Deus conseguimos construir, e hoje estamos aqui, vai fazer mais ou menos uns 3 anos. Tá, já estamos em casa, beleza, agora vem o filho agora. Bora, meu bem. Tá, e aí passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, nada. Mas, meu Deus do céu. Ah, não, é porque a gente não tem carro, eu pensei. Não temos carro. É por isso. Passou, trabalhamos, vai para cá, vai para cima, vai para baixo. Conseguimos carro em julho desse ano. Agora tem. Não pode ter certeza, bora. E aí, nada, já estamos em setembro, né? E nada, e aquela coisa, e um monte de coisas vai acontecendo no nosso redor, no nosso relacionamento, na nossa saúde, no nosso financeiro, né? E a gente mexendo nas redes sociais, né? Como sempre, naquela ociosidade, passando ali. Aí é onde eu encontrei um doutor psicólogo, né? Que começou a falar algumas coisas que me chamou a atenção. Aí eu peguei, inscrevi para assistir as lives, né? Aí fui assistindo e vi que alguma coisa me chamou a atenção no que ele falava. E algumas coisas não, eu não gostava do jeito que ele se expressava. E principalmente, tipo assim, em relação a dinheiro, né? Aquela coisa, não... Enfim, é um ponto que eu estou questionando, né? Me questionava. E aí, só que as coisas que ele falavam, eu fiquei, assim, intrigada com aquilo. E aí, mesmo eu não concordando com um bocado de coisa que ele falava, o jeito que ele falava, mas alguma coisa ali me chamou a atenção. E então, eu parei para ouvir, mesmo não entendendo as coisas que ele falava de início. Aí, foi dia 1º, dia 12, dia 3 de setembro. Dia 1º, fiquei por curiosidade, né? Querendo ver aquilo que ele ia falar. E aí, as pessoas também davam testemunho delas e tal, das coisas. Onde ele aborda 3 relacionamento, saúde e financeiro. Se alguma coisa dessa, tipo, o seu relacionamento não estiver bom, eles convidam a pessoa para conhecer o método que ele ensina. Se a pessoa não está bem de saúde, ele chama. Se a pessoa não está com um financeiro bom, ele chama também, porque o método dele diz que essas coisas estão ligadas. E foi que eu comecei a assistir. Aí, no segundo dia, aí eu vi as coisas assim, eu digo, não me encaixo nessas coisas aí, não. Mas eu conheço uma pessoa que se encaixa nesses quesitos aí. E aí foi aquilo, eu fui assimilando. Aí no terceiro dia, aí eu comecei, aí ele vai falando, né, os termos técnicos lá, e aquilo, eu vou resumir, eu entendi que aquilo era para mim, né, aonde a questão do não termos filho e a questão de eu ter vergonha de aparecer, de falar, era simplesmente o medo que eu não entendia de onde vinha esse medo. Então, resumindo, o método que ele fez, os questionamentos, fez eu perder o medo. Então, hoje, por isso que hoje eu estou aqui. É claro também, né, que conforme as coisas foram acontecendo, dia 1º, dia 2, dia 3, aí foi dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, 8, 9 e hoje 10. Muitas coisas aconteceram, e aí foi um turbilhão de sentimento, de sensações, as coisas, as frases, as situações, os acontecimentos, tudo foi assim, e aí até que eu fui encaixando, eu peguei o livro, né, A Palavra Viva de Deus para ler, abri para ler, se eu não me engano foi acho que foi dia 7, e aí, inclusive, a mensagem que eu li era no dia do meu aniversário, 16/11, não lembro o mês, 2004 ou 2014, não lembro o ano, sei que foi o dia do meu aniversário.
E aí, desde aquela hora que eu peguei as coisas que ele começou a explicar, li a mensagem, aquilo me deu uma certeza, me deu uma clareza de que muitas coisas que acontecem na nossa vida é por culpa nossa, vamos dizer assim. Só que a gente não entende que nós somos os culpados. Se o meu relacionamento não tá bom, se a minha saúde não tá boa, se o meu financeiro não tá bom, somos nós que somos os culpados disso. E às vezes a gente fica querendo culpar Deus. Mas por que, Deus? Mas por quê? E aí tem aquela questão, né, que a gente pede, Senhor, me mostra, e ele mostra. Só que é igual aquela parábola, não sei o que dizem, que um homem está lá se afogando e ele pede para Jesus salvar ele, manda uma canoa, bora, Senhor, quer? Não, Jesus vai vir me salvar. Aí ele vai, manda um barco, bora, Senhor, venha, não, Jesus vai me salvar. Aí manda um navio, não, aí até que ele morre, chega lá, e disse, mas pô, o Senhor disse que o Senhor ia me salvar. Se eu mandei uma canoa, mandei um barco, mandei um navio, o Senhor não quis. Então, muitas coisas assim, eu entendi isso. Então, por isso que eu estou hoje aqui, quebrando o medo, rompendo e perdendo totalmente o medo. Inclusive, outro medo assim que eu tinha e eu não conseguia entender, sempre, por exemplo, era de falar e de divulgar as mensagens, né? Porque é uma coisa que a gente já tem uma vivência de anos, né? Muitas provas, tudo, eu confio, assim, plenamente nas mensagens, em tudo. Só que eu não conseguia falar. Quando alguém, por exemplo, alguém vinha assim, eu sempre uso vestido, saia, né? Você é evangélica? Aí eu dizia, não, eu sou católica. Só que parava aí. Eu sou católica. Daí eu não... Sabe quando não tem o dom do Espírito Santo para falar? Que a minha mãe sempre dizia, não, olha, quando você tem o dom do Espírito Santo, você consegue falar. Não conseguia, um bloqueio. Então eu entendi que tudo isso é medo. Era um medo. Aí eu pensava assim, mas medo de quê? Ele, nesse método, por que ele faz a gente questionar o nosso medo? Aí eu entendi que eu tinha medo das pessoas não deixarem de gostar de mim ou não gostarem mais de mim. Aí ele pergunta, e tá tudo bem as pessoas não gostarem mais de ti por certas coisas. E a mesma coisa que eu tomei para a questão de ser mãe. Eu tinha medo de ser mãe. Eu entendi que era isso, né? Tipo assim, eu sempre me... Eu tinha para mim, será que eu vou ser uma boa mãe? Então, esse era o meu medo. E eu não enxergava que era esse. Então, através disso, dessa luz, assim, eu pude me libertar. Aí onde tem um livro que eu, antes de entrar nessa imersão do dia desse doutor, eu estava lendo esse livro, A Cabana, né, onde ele diz lá, Mac, a verdade, ela liberta, ela é libertadora. E é simplesmente isso que eu sinto, assim, uma liberdade que só quem vive consegue explicar. É uma coisa e uma coisa assim que ele falava muito lá nas palestras dele, ele dizia assim, a vida é justa. Aí a vida é justa, né? Aí eu ficava, a vida é justa, tá, mas se a vida é justa, por que eu não tenho filho, né? Me questionava. Aí ele dizia, a vida é uma dádiva, não uma dívida. Então, muitas palavras assim que ele vai colocando, aquilo vai me questionando. Então, eu digo que essa semana, do dia 1º até hoje, dia 10, foi um turbilhão de sensações, entre aspas, eu fui do céu ao inferno, eu passava o dia chorando, meu marido não entendia nada, uma hora eu estava alegre, outra hora eu estava chorando, porque eram muitas informações que eu fui entendendo, minha mente foi clareando de uma forma assim que não tem explicação. Então, o que eu tenho para dizer nesse dia de hoje é isso, que a verdade, ela é libertadora, e que eu tenho fé em Deus, na Sagrada Família,
que eu vou ser mãe e que eu vou aí levar os meus filhos aí no santuário para dar esse meu testemunho de